Fala pessoal, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. Aqui eu ajudo você brasileiro a alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos em bolsa de valores. Olha só, nos últimos anos da minha vida, eu passei me desenvolvendo como investidor, acumulando patrimônio, saí de um endividado até construir um patrimônio na bolsa de valores que me levou à liberdade financeira, né? E eu fui percebendo ao longo desses anos que tem alguns pontos, e eu listei 7 principais pontos aqui, que todo investidor ele precisa fazer o tempo todo para que ele consiga ter uma boa gestão da sua carteira de investimentos. Só que o problema é que essas coisas que eu vou mostrar aqui, esses 7 itens, eles tomam tempo. Então, ao longo desses anos, eu fui me desenvolvendo para que tudo isso fosse feito da forma mais tranquila possível, para que a minha carteira de investimentos não me desse muito trabalho. E por que eu não quero que a minha carteira de investimentos não dê muito trabalho e eu venho aqui ensinar vocês a não ter esse trabalho também? Porque veja bem, afinal de contas, eu estou investindo na bolsa de valores para que eu tenha renda passiva. E o que é renda passiva? É o contrário de renda ativa. É aquela renda que vem para o meu bolso que não depende da minha atividade. Porque um trabalho é renda ativa, né? Independente da sua profissão, do trabalho que você exerça, é a sua atividade. Você precisa todos os dias acordar de manhã e ir lá realizar essa atividade, senão no final do mês você não vai ter aquele salário. Então você recebe um salário todo mês do seu trabalho que depende da sua atividade, é uma renda ativa. A renda passiva é diferente, é um investimento que eu faço e que independente da minha atividade, eu trabalhando ou não trabalhando, esse dinheiro vai cair no meu bolso. Agora, de qualquer forma, eu vejo que não existe uma renda 100% passiva, porque mesmo que eu construa uma carteira de investimentos que me gere renda passiva, eu preciso ter um mínimo de trabalho para gerenciar ali. Então, para que essa renda seja o mais passiva possível, eu procuro gastar o mínimo tempo possível em cima desse gerenciamento. Porque uma coisa que é importante as pessoas saberem é que, veja que você constrói patrimônio, você ganha dinheiro através de renda ativa, do trabalho que você exerce, beleza? E aí você pega esse dinheiro, você coloca em investimentos que gerem renda passiva. Quando uma pessoa diz assim, eu vou viver exclusivamente do mercado financeiro, e ela vai especular, por exemplo, no mercado financeiro, essa passa a ser agora a atividade dela. E ela está tendo uma renda ativa. Então, se ela compra uma ação que está a 10 porque ela quer vender a 20, ela tem que fazer todo um estudo, um acompanhamento próximo ali, para que ela consiga acertar esse movimento. E é natural que de vez em quando essa pessoa vai errar, isso os gestores de fundos fazem, por exemplo. Mas veja que isso passa a ser o trabalho da pessoa, um especulador do mercado financeiro. Tanto que o ideal é que um especulador do mercado financeiro, para que ele construa um patrimônio sólido ao longo dos anos, ele tenha também uma carteira de renda passiva. Então ele vai trabalhar no mercado financeiro, vai tirar ali, aquilo ali vai tirar dinheiro dali, aquilo ali vai ser uma renda ativa, vai depender da atividade dele, porque o dia que ele não for trabalhar ele não vai ganhar dinheiro. Esse dinheiro que ele ganha ali, ele tem que pegar uma parte e colocar na carteira dele de renda passiva. Só dessa forma, um dia ele vai poder parar de trabalhar. Então isso tem que estar muito bem separado, o que é renda passiva e renda ativa. E o ideal, então, como eu estou falando aqui, é que a renda passiva te dê o mínimo de esforço possível. Coisas que você tem que saber para ter uma boa carteira aí de investimentos no longo prazo que te gera renda passiva, mas que te gera um certo trabalho. Vamos lá. Primeiro ponto que eu coloquei aqui. Cálculo de preço médio. Cara, eu trago isso aqui como primeiro ponto, porque quando chega a época de declaração de imposto de renda, eu vejo muito investidor vir me perguntar como que faz para calcular o preço médio das ações. Leandro, o que eu declaro na receita? Qual que é o meu preço médio? E por que isso eu trago como um ponto importante para o investidor? Porque isso é responsabilidade, pessoal, única e individual de cada investidor. É sua. Eu não tenho a obrigação de calcular o preço médio para você, a corretora não tem, ninguém tem a obrigação de calcular esse preço médio. Quem tem que calcular é você, nem o banco escriturador. As pessoas dizem, Leandro, mas o banco escriturador me manda cartinha para eu fazer a declaração. O banco escriturador só vai dizer quantas ações você tem, mas não vai dizer o seu preço médio, porque ele sabe que essa é uma responsabilidade sua. A corretora fornece um relatório de preço médio, baseado nas movimentações que você fez dentro dela. Mas muitas vezes a corretora erra. Por quê? Porque não sabe se ela não coloca em consideração o quanto você pagou de corretagem, não pagou, se você já comprou aquele ativo em outra corretora, se você vendeu em outra corretora. Então é muito, ou talvez se você trouxe de outra corretora
aquele investimento, ela coloca o preço médio da data que chegou ali. Então a corretora, ela não tem a obrigação de calcular o preço médio corretamente para você. Veja que essa é uma responsabilidade de cada investidor. Se um dia você cair na malha fina, você que vai ter que chegar lá, mostrar os seus cálculos e por que você chegou àquela conclusão. Não adianta dizer, porque a corretora forneceu esse relatório. Não, mas pode estar errado. A responsabilidade é de cada investidor. Como eu tinha que ficar calculando, sabia disso, né? E eu tinha que ficar calculando o preço médio o tempo todo, foi por isso que eu joguei em cima da planilha da estratégia de 500 pratas, que essa planilha aqui, eu mostro para as pessoas que as pessoas falam assim, quanto tempo você demorou para fazer essa planilha, Leandro? Gente, eu demorei para fazer essa planilha toda a minha história de investidor, porque todos esses pontos que eu quero trabalhar aqui com você, eu fui percebendo que aquilo gastava tempo e fui automatizando. Então, aqui, por exemplo, quando eu vou comprar uma ação, eu venho aqui e eu criei as fórmulas todas em cima dessa planilha, baseado na legislação de imposto de renda, para que cada compra que eu faça, eu chego aqui, eu lanço, fiz uma compra no dia tal de 500, lancei aqui, fiz mais uma compra, lancei aqui. Se eu fizer uma venda, eu lanço também. E automaticamente, a planilha vai calculando para mim o preço médio. Então, por exemplo, veja que em Itaúsa 3, nessa carteira aqui, eu tenho um preço médio de R$ 11,49. O dia que eu for fazer a declaração de imposto de renda, eu chego e declaro, receita, eu tenho 1.002 ações da Itaúsa 3 e eu paguei por ela R$ 11.517,18. Pronto, eu levo essa informação aqui para a Receita Federal e eu estou super tranquilo de que está correto. Por quê? Porque eu estou calculando esse preço médio aqui. Então tenha uma planilha, seja a planilha da Estratégia de 500 pratas ou desenvolva uma planilha onde você consiga automatizar essa gestão de preço médio. Por quê? Porque isso vai te tomar muito pouco tempo. Eu hoje quando eu faço uma compra, só chego ali, lanço essa compra ali, gasto menos de 1 minuto para lançar essa compra, pronto, a planilha já está cuidando de tudo isso para mim. Agora eu vou para um segundo ponto aqui que você investidor precisa saber. Onde aportar e quando? Talvez essa seja aí também uma das principais perguntas que eu recebo aqui. Leandro, qual ativo eu devo comprar? Estou percebendo aí que está tendo umas quedas de ações, fundos imobiliários, mas cara, estou com uma grana aqui, eu não sei o que comprar. Então, ou também assim, né? Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, Leandro, eu estou a fim de comprar a Taesa, por exemplo. É uma boa hora? Então veja que essas duas perguntas, as pessoas, primeiro, não sabem o que comprar, e segundo, não sabem a hora de comprar. Às vezes até sabe o que comprar, mas não sabe a hora. E realmente, se você não tiver uma forma de automatizar isso aí, isso vai te gastar um tempo. Porque, por exemplo, hoje eu automatizo a hora e o ativo que eu vou aportar, eu automatizo também em cima da planilha. Posso mostrar para você. Agora, se eu não tivesse essa automatização, certamente toda vez que eu tivesse uma grana na mão, opa, sobrou aqui R$ 1.000 para eu fazer um aporte. Eu teria que pegar toda a minha carteira, eu teria que dar uma analisada, como estão aqueles ativos, se é um bom momento e tal. Ficar o tempo todo tendo esse monitoramento para tomar a decisão onde eu iria aportar. E no começo, de fato, eu fazia dessa forma quando eu comecei a investir. E eu percebi que aquilo ali me tomava tempo. Porque, toda vez era isso. Chegava no final do mês, opa, sobrou aqui R$ 1.000, vou fazer um aporte. E agora? Onde que eu vou aportar? Será que é uma boa hora? E eu começava a pesquisar. E eu percebi que eu gastava tempo fazendo essa pesquisa até tomar essa decisão. E eu pensei, não é por aí que a banda toca. Eu acho que eu preciso automatizar isso aí. Eu não posso todo mês ter que gastar esse tempo todo. Eu tenho que chegar, abrir a minha planilha aqui e tomar essa decisão rápida. Então, eu automatizei isso também aqui na planilha, aqui na aba Patrimônio. Quem já conhece a planilha da Estratégia de 500 pratas percebe esses sinais aqui. Esses sinais aqui são baseados na alocação de ativo da minha própria carteira. Então, eu determinei um percentual para cada ativo. Uma vez por ano, no máximo, eu vou lá e faço uma avaliação para ver se os fundamentos se mantêm e se eu preciso mudar aquele percentual ou não. E baseado nisso, a planilha automatiza para mim. Então, ela me diz quando é hora e qual ativo. Por que quando é hora? Por exemplo, aqui eu abri a planilha agora. Eu tenho um sinal verde aqui. O sinal verde está em fundos imobiliários. Eu já sei aqui, a planilha já me falou que agora eu vou aportar em fundos imobiliários. Então eu já sei onde aportar. E que a hora é agora também. Por quê? Porque está dando sinal verde. Então eu abro aqui e eu vejo, por exemplo, dentro da classe de fundos imobiliários, qual ativo eu vou aportar. E essa é a hora, não tem como... E eu vou te explicar por que é a hora. Primeiro, onde eu vou aportar? Eu abri aqui e eu vi que tem sinal verde, amarelo, vermelho, laranja.
a planilha, ela diz para mim sempre onde que eu vou aportar pelo sinal verde. Onde? Então eu tenho aqui embaixo um sinal verde, por exemplo. Eu vou aportar no Urca Prime. Eu já sei que é aqui. Agora, por que quando aportar? As pessoas perguntam, Leno, mas quando é a hora? A planilha pediu o aporte no Urca Prime. Como é que você sabe que agora é a hora? Como é que ela sabe que agora é a hora? Veja bem, eu tenho 20, imagina que eu tenho 20 ativos nessa carteira aqui. Volta aqui para mim para você entender melhor. Imagina que eu tenho 20 ativos nessa carteira. Todos os ativos, o tempo todo, estão oscilando no mercado. Uns estão subindo de preço, outros estão caindo o preço. Imagine, vamos partir de um princípio que eu consegui colocar esses 20 ativos na minha carteira em total equilíbrio. Aquele que eu quero ter 5% realmente estava com 5%, aquele que eu quero ter 4% estava com 4% e por aí vai. Coloquei em total equilíbrio. A partir do momento que os dias vão passando, alguns ativos vão subindo, outros vão caindo mais o preço. Aqueles que vão subindo vão ganhando mais relevância na carteira, eles vão ficando com o sinal vermelho. Aqueles que estão caindo o preço e que estão me oferecendo uma boa oportunidade, um bom desconto, ele fica com o sinal verde dentro da carteira. Então essa é a melhor hora de aportar, porque ele só está com o sinal verde na carteira. Por quê? Porque ele está caindo mais o preço do que todo o resto da minha carteira. Eu botei ela em equilíbrio e um mês depois um deles deu sinal verde, significa que o único que não subiu o preço é aquele e que talvez até tenha caído o preço. Então eu nunca vou lá olhar no mercado qual é a classe de ativo que está subindo ou caindo o preço, se é a ação, se é o fundo imobiliário. Eu nunca vou lá no mercado olhar qual é o fundo imobiliário que está com maior queda para aportar. Não, porque a planilha calcula isso para mim. Dentro da minha carteira, se eu tenho 20 ativos, ela calcula dos 20 qual que teve maior queda e que está me oferecendo um maior desconto para aporte naquele momento. E dá o sinal verde naquele. Então, eu descarto total necessidade de ter que ficar olhando o mercado. No máximo que eu faço é uma vez por ano, fazer uma avaliação mais aprofundada. Sempre que vira o ano eu gosto de fazer isso, né? No comecinho de janeiro ali eu paro, sento, né? Período que está todo mundo em férias, eu faço uma avaliação mais profunda dos ativos e vejo se eu preciso mudar os percentuais ali. Beleza? Então a planilha automatiza isso para mim. Um terceiro ponto aqui, vou dar uma aceleradinha para não ficar tão longa essa aula, é onde não aportar e até quando. E aqui eu complemento a pergunta que eu fiz. Veja que eu volto aqui para a planilha e se eu fecho aqui, a planilha me diz, ela me dá sinal vermelho aqui, por exemplo, para renda fixa. Por que ela está me dando renda fixa, sinal vermelho para renda fixa? Porque ela está dizendo que eu não posso aportar aqui. Até quando? Até esse sinal ficar verde. E por que ela está me dando sinal vermelho aqui? Porque a renda fixa é o ativo que não está caindo o preço, ele não tem oportunidade. A oportunidade está para mim aqui em ações e fundos imobiliários, que são esses ativos que estão caindo o preço. Então eu vou aportando naqueles que estão me oferecendo maior oportunidade. Leandro, mas a renda fixa também é uma boa oportunidade, porque a gente, agora quando eu gravo esse vídeo, está em 12, 13% a renda fixa. Tudo bem, mas a oportunidade que eu tenho nas demais classes é ainda maior do que a renda fixa. E é por isso que a planilha não me dá o sinal verde. Então eu não preciso ficar olhando o mercado e ela automatiza para mim também dizendo aonde eu não posso aportar e até quando eu não vou aportar nesse ativo. Um quarto ponto que eu gastava um certo tempo era para conhecer a distribuição da minha carteira. Pô, você como investidor, você tem que entender qual é o seu objetivo. O meu objetivo é viver de renda, eu quero ter tais ativos aqui. Você tem que conhecer a sua distribuição. Quantos por cento você tem em fundos imobiliários, quantos por cento você tem em ações, quantos tem em renda fixa e por quê? E é por isso que aqui eu faço esse cálculo também e a planilha traz o peso que eu tenho. Primeiro, o peso ideal que eu quero ter. Então, por exemplo, eu quero ter nessa carteira aqui 40% em ações, mas eu sei que agora eu estou com 39,88%, certo? Eu quero ter 43% em fundos imobiliários, mas eu estou com 40,79%. Até por isso que ela está dizendo, Leandro, sinal verde para fundos imobiliários, aporta aqui. Porque esse é o ativo que está, veja que a distribuição minha mostra que eu estou um pouco atrasado em fundos imobiliários, que é justamente o ativo que eu quero ter um pouquinho mais aqui. Eu quero ter 43%, estou com 40,79%. Eu quero ter 17% também em ações. Foi essa a minha decisão. E eu estou aqui agora com 19,33%. Eu estou acima. Por isso que a planilha diz para eu não aportar. Lembrando, pessoal, que essa planilha aqui, antes que vocês me perguntem, essa planilha ela foi uma planilha que eu desenvolvi ela ao longo de toda a minha trajetória de investidor. E hoje ela faz parte do curso da Estratégia 500 Pratas. Então, todos os alunos do meu curso da Estratégia 500 Pratas
recebe a versão dessa planilha. Até porque ela é a estratégia 500 pratas em si automatizada. Então, ela não caminha sozinha sem a estratégia, ela foi totalmente adaptada para a minha forma de investir, para a estratégia 500 pratas, e o curso também não seria tão valioso sem essa planilha. Então, eles são um casamento perfeito aqui, o ensinamento que eu trago para você lá no treinamento, mais essa planilha. Por isso que ela é exclusiva para alunos, e eu deixo o link sempre na descrição aqui, caso você tenha interesse em se tornar um aluno meu e também ter uma cópia dessa planilha, beleza? Olha só, um quinto ponto que eu coloco aqui. Quando fazer e usar a reserva de oportunidade? Cara, muita gente me pergunta, Leandro, essa queda aí de 10% nos fundos imobiliários, será que já é hora de eu usar a reserva de oportunidade? Vamos lá. Aqui eu tenho uma linha, aqui embaixo, que mostra reserva de oportunidade. Quanto que eu quero ter? 17%. Nessa carteira aqui, toda a minha renda fixa, olha só, quanto que eu quero ter em renda fixa? 17%. Toda a minha renda fixa eu considerei aqui para reserva de oportunidade. Nessa carteira, tá? O ideal é que você separe aí reserva de oportunidade, reserva de emergência e por aí vai. Mas aqui, para não ficar muito misturada a carteira, eu foquei toda a parte de renda fixa é reserva de oportunidade. E a planilha ela mostra isso aqui, ó. Reserva de oportunidade. Lá no curso eu ensino como você vai configurar para ela aparecer aqui. Quantos que eu tenho de reserva de oportunidade hoje? 19,33%. Quantos que eu quero ter? 17%. Então, eu tenho saldo disponível para aproveitar essa oportunidade. Leandro, quando é hora de usar a reserva de oportunidade? No meu caso é agora. No seu, eu não sei. Eu preciso jogar a sua carteira aqui dentro e avaliar. A planilha calculou para mim que eu tenho 5.152 para usar de reserva de oportunidade. O próximo aporte que eu fizer, não tenha dúvida que eu vou pegar esses R$5.152 e vou investir, nesse caso eu investiria em fundos imobiliários. Por quê? Porque a oportunidade aqui está em fundos imobiliários e eu tenho R$5.152 disponíveis de oportunidade. Ah, Leandro, mas por que você só usa 5 mil? É dessa forma que eu não queimo a largada. Porque 5 mil é o que eu tenho para esse momento de queda dos fundos imobiliários. Se os fundos imobiliários e as ações caírem mais 20%, 30% aí nos próximos meses, principalmente por conta da política, ano de eleições, o mercado fica muito volátil, vamos dizer que as pesquisas aí levem a candidatos que o mercado não gosta e cai 30% as ações de fundos imobiliários. A minha renda fixa, ela vai continuar, porque a renda fixa não cai. Então a minha planilha ela vai calcular isso aqui o tempo todo, ela vai dizendo, agora você, conforme vai caindo, ela vai dizendo, agora você tem 7 mil, você tem 8, você tem 10, você tem 12 mil para investir em reserva de oportunidade. E eu vou tirando disso aqui até zerar e vou colocando lá. Quando a bolsa volta a subir, isso aqui começa a ficar negativo, e quando isso aqui começou a ficar negativo, começa a dar sinal verde para a renda fixa, dizendo, Leandro, agora é hora de você fazer caixa. Então, em nenhum momento eu gasto tempo tendo que calcular, avaliar o mercado, se já caiu o suficiente para eu aportar mais. Não. Eu chego simplesmente a cada mês aqui, eu abro a minha planilha, pego o valor que eu tenho a aportar, vejo se eu tenho reserva de oportunidade disponível para aporte. Se eu tenho, eu resgato aquilo ali da Selic ou do CDB, onde esteja, e faço o meu aporte. A partir do momento que a bolsa começa a esticar, as pessoas perguntam também, Leandro, está subindo bastante, né? O IFIX, o Ibovespa, as ações aqui, os fundos imobiliários. Será que já é hora de eu fazer um caixinha? Para mim, a planilha que manda. Eu chego, eu olho ali, porque eu já... veja que o que a planilha está fazendo ali é o que eu sempre fiz na unha. Antes de ter essa planilha, ter isso aqui na planilha, eu calculava. Eu chegava e fazia vários cálculos para saber se compensava eu entrar com a reserva de oportunidade. Eu pensei, cara, eu não vou ficar fazendo esse cálculo na unha toda vez. Eu vou jogar isso aqui na planilha. Joguei na planilha e é o mesmo cálculo que eu sempre fiz, só que agora acontece de forma automática. Tá entendendo? Então, é por isso que eu confio no cálculo que a planilha faz, porque foi eu mesmo que desenvolvi o cálculo e joguei ali. Simplesmente ela tá automatizando para mim e eu não gasto tempo nenhum para fazer isso. Beleza? Um outro ponto que eu coloco aqui. Cara, se eu estou investindo para ter renda passiva, para viver da renda dos meus investimentos, eu preciso ter controle dos meus proventos. Eu preciso saber quanto que eu recebo por mês de cada ativo para saber o andamento da minha carteira. Então é por isso que eu coloquei uma aba aqui, ó, de proventos. E aqui eu vou cadastrando todos os meses os proventos que eu vou recebendo de ações, fundos imobiliários. E aqui eu tenho os controles, né? Então eu quero saber só em fundos imobiliários, quantos que eu estou recebendo.
Ah, show de bola, né? Fundo imobiliário é reloginho, é para cima, porque eles têm uma característica de pagar bastante. Se eu tivesse só fundos imobiliários nessa carteira, eu estaria recebendo ali uns R$ 800 por mês, né? Um pouquinho menos, né? 600 ali, depende da média. Agora eu quero saber só de ações. Quanto que eu estou recebendo aqui? Então eu vou em ações. Ações já oscilam um pouco mais, né? Um mês paga, outro não paga. Teve um mês que deu um pico aqui, chegou em 1.000 e pouco só em um mês. É natural. E total? Posso olhar o total também do mês. E melhor que isso, o que eu mais gosto aqui é o anual. Isso aqui é o que me importa. Por quê? Porque se eu recebo, cada ano que passa eu recebo mais dividendos que o ano anterior, eu sei que eu estou ficando cada vez mais aposentado. E aí eu pego o meu custo de vida no ano. Quando meus dividendos anuais superam o custo de vida que eu tenho no ano, estou livre financeiramente. Então essa planilha, por exemplo, aqui, ó, veja que eu estou há 4 anos aportando nela e crescendo. No último ano eu recebi R$ 9.600 de dividendos. Esse ano aqui eu já recebi 2.800. Então aqui eu tenho uma visualização de onde está indo o meu patrimônio. E para fechar aqui eu coloco que eu tenho que ter um controle da minha evolução patrimonial. E eu tinha que calcular isso aqui na unha, assim como os dividendos, assim como tudo. Então eu vim aqui, criei aqui o patrimônio, que eu vou todos os meses também lançando aqui quantos que eu tenho de patrimônio e quantos que eu gastei para construir esse patrimônio. E aí mostra a colunas azuis, o valor que eu tenho aportado aqui, o histórico, e o vermelho, a minha situação patrimonial. Então veja, pessoal, que diante disso que eu mostrei aqui para você, todos os cálculos e toda a automatização que a planilha da Estratégia 500 Pratas faz, são coisas que eu, como investidor, eu vim fazendo na unha ao longo dos últimos anos, e eu fui percebendo que aquilo me gastava tempo, e aquele tempo eu não queria. Por quê? Porque esse tempo eu queria gastar com o meu trabalho, para ganhar dinheiro, para aportar ainda mais. Eu queria gastar com a minha família, para ir aproveitando a minha vida, a minha liberdade financeira. A última coisa que eu queria gastar tempo, e até hoje a última coisa que eu quero gastar tempo, são com os meus investimentos. Investimento é renda passiva. Eu só dou uma olhadinha na planilha para ver o que está acontecendo, onde eu vou fazer o aporte, e bola para frente. Eu vou fazer o que interessa, que é focar em viver a minha vida. Tá? Não gasto muito tempo com a planilha. E então a forma que eu tenho de investir hoje, e a forma que a Estratégia 500 Pratas de investimento funciona, é uma forma muito leve, muito tranquila e que você gasta o menor tempo possível. Eu diria que o maior tempo você vai gastar até você montar essa carteira. Você estudar, fazer a escolha dos ativos, tudo isso eu ensino em detalhes como você vai fazer no curso da estratégia. Isso gasta mais tempo. Agora, depois que você montou, piloto automático. Montar uma carteira é como você preparar o avião, decolar o avião, botão lá em cima. Decolou, tá na rampa de subida ali, ó. Aperta o botãozinho de piloto automático e você só dá uma olhadinha ali para ver se o voo tá tudo certo. É basicamente dessa forma que funciona. Gostou da minha forma de investir dessa planilha? Clica no link da descrição aqui, conheça o meu treinamento. Considere ter uma cópia dessa planilha para você investir da forma que eu invisto. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz e vai ter muito sucesso, assim como já temos aí mais de 9.000 alunos fazendo isso, tendo a sua planilha e investindo junto com a gente. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas e eu te vejo na próxima aula. Fui!